Pessoal, seja bem-vindo aí. Não, deixa eu ver se não é Rodrigo. Agora melhorou, né? Agora vocês estão escutando aí. Eu acho que agora ficou legal, Rodrigão. Agora vai, Agora vai. agora vai. Agora vai. Agora vai. E aí, pessoal, boa noite. Quem chegando aí, galera? Nós vamos fazer uma live hoje aí com parceria com o Rodrigão, lá de São Pedro dos Ferros. Marilene, que me chamou aí agora. Marilene, estamos ao vivo, viu? Marilene é minha colega de profissão, Rodrigo. Tá aí Sim, com a gente. Sim. maravilha. Maravilha. Tá aí Paloma, Greg, galerinha que tá sempre com a gente toda segunda aí. Público fiel. Tá Público entrando meu sogro aí agora, minha sogra, tem que falar porque senão depois dá errado. Sim. Nada de intriga. Nada de intriga. Né? Com certeza. Pessoal, enquanto vocês estão chegando aí, nós vamos comentar aqui sobre o nosso estudo hoje, tá? Tô falando nosso estudo, pessoal, mas o crédito é do nosso irmão Rodrigo aí, viu? Ele lançou esse estudo lá no Zap lá e eu copiei e colei aqui e estudei sobre esse assunto. Graça e paz para todos vocês, graça e paz adora, seja muito bem-vinda. E cristianismo e o pecado do racismo. Quero deixar aqui no início do vídeo já registrado que eu não estava sabendo daquela reportagem do policial negro que foi morto por policial não, do cidadão, né, negro que foi morto por um policial racista, né, com certeza. Eu não estava sabendo dessa reportagem e eu estava querendo já falar sobre esse assunto e o Rodrigo, assim, graças a Deus, glória a Deus, entrou com esse assunto, sempre manda os devocionais, né, Rodrigão, pra gente aí. E nesse devocional eu vi a oportunidade de a gente poder falar sobre esse assunto. E esse momento agora, então, é muito oportuno. Muitas pessoas estão falando sobre a questão do preconceito, sobre o racismo. E nós vamos falar de uma visão dentro do cristianismo, certo? Vou fazer essa introdução, pessoal, mas o Rodrigão também vai estar falando aí, tá? A Sim. parceria hoje com a gente, graças a Deus. E aí, Rodrigão, quer deixar um alô pro pessoal aí, falar de onde você é? Não, claro. Não, claro. Então vai Oi. lá. Uma boa noite a Uma todos. boa noite a todos. A paz do Senhor A Jesus paz do Senhor Jesus a todos que estão aí a todos conosco. que estão aí conosco. Eu sei que o Davi, Eu todas as sei que o Davi, todas segundas-feiras, as segundas-feiras, faz uma faz, live, faz uma então live. vocês já estão Vocês estão acostumados acostumados a estar com ele aí, a né? estar com ele E aí, né? aprender, com E certeza, com a aprender, com palavra de certeza, com a Deus. palavra de Deus. E eu queria agradecer por E eu todos que queria agradecer por estão todos que entrando, estão estão entrando, felizes nesse assunto. nesse assunto. Eu sou daqui de São Pedro Eu sou dos daqui de São Ferros, Pedro dos Ferros, sou líder dos jovens, sou líder dos este ano jovens, estou já, completando esse dois ano estou anos, completando 10 estou à anos frente à da frente liderança jovem da da nossa liderança igreja, sou jovem da da Igreja nossa Batista igreja, sou da Igreja Renovada, Batista Renovada, cujo pastor é o pastor pastor é o Germano, que pastor também é meu Germano, que sogro, também é meu sogro, e, e e nós estamos, já conheço o Davi há algum tempo, né? O, eu tenho um filhinho chamado Heitor, e eu e o Davi, a gente está conversando, né? O que a gente pode fazer com os nossos filhos futuramente. A gente já teve esse assunto. Com certeza. Tô brincando. Mas é isso. Eu estou assim, eu fiquei feliz, né? Também quero agradecer ao Davi pelo convite. Pode ter certeza que é uma satisfação muito grande estar aqui. E é sempre bom, é sempre muito satisfatório falar da palavra de Deus. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua fala aí. Você está me escutando? Tranquilo? Certinho, tranquilo, sem problema. Beleza. O pessoal que está me mandando mensagem aí, galera, vai voltar. Pode ficar tranquilo, vai dar uma travadinha aí, mas vai voltar. Sobre a questão da voz do Rodrigo aí, é porque meu volume estava muito alto, tá? Agora eu abaixei aqui, agora vai ficar legal, ok? Vai parar de dar essa replicada aí. Pode ficar tranquilo. Eu baixei o volume aqui agora. A galerinha saiu, mas está chegando novamente aí. Bom, pessoal, o Rodrigo já se apresentou.
Rodrigo ali da Rede de Jovens lá de São Pedro dos Ferros, e também tem uma visão muito parecida comigo sobre a questão do cristianismo. Pode ser que a gente vai divergir em algumas ideias, mas nesse ponto aqui, com certeza, a nossa reflexão é trazer que as diferenças que existem em nosso meio, entre os seres humanos, não deve ser barreira para a convivência. Nós colocamos aqui na reflexão que elas devem nos conduzir a querer conviver com os nossos irmãos e semelhantes cada dia mais, para aprendermos e crescermos, pois todos temos algo para acrescentar, né, e algo para aprender. Ninguém sabe tudo que não precise aprender, né, e ninguém é tão, né, miserável que não tenha nada para oferecer. Então, essas diferenças, elas devem nos conduzir à boa convivência, e não ao afastamento, e não ao preconceito, e não à intolerância, como eu já disse aqui em outras lives. Então, eu quero que vocês, né, junto conosco, aí, participem, né, exponham a sua opinião, porque nós vamos falar assim claramente, como diz a luz da Bíblia. Não é isso, Rodrigo? A nossa base hoje vai ser a palavra de Deus. E aí nós vamos começar com Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Já vou deixar aqui no comentário fixado para vocês. Tá? Gênesis, capítulo 1, verso 27. Deixar fixado o comentário aí, Rodrigo, com esse versículo agora que nós vamos fazer uma breve reflexão sobre ele aí. Certo? Então, pessoal, vai comentando aí. Quem realmente quiser comentar alguma coisa já pode comentar. Vou pedir o pessoal para toda segunda-feira, eu peço também, vai curtindo, né, o coraçãozinho aí, vai compartilhando com seus amigos. Abençoe aquelas pessoas que você sabe que precisa ouvir. Aquela pessoa que ainda, infelizmente, não acordou para a vida, é muito preconceituosa, ainda tem uma mente muito fechada. Mente fechada até mesmo para entender que a Bíblia é um livro que pode ser usado por qualquer pessoa, mesmo essa pessoa não sendo crente em Cristo, não sendo crente em Deus. A Bíblia é um livro histórico, como eu digo que toda segunda-feira, comprovado cientificamente que pode ser utilizado como base de estudo para qualquer pessoa. E hoje, né, graças ao nosso bom Deus, nós vamos começar aí nesse versículo do capítulo 1 de Gênesis. E antes da gente ler o versículo, lógico, eu gostaria de estar fazendo essa oração junto com o Rodrigo. Vou convidar ele para estar fazendo essa oração junto comigo aí. Rodrigo, se você quiser conduzir essa oração, agradecendo a Deus por esse dia, depois a gente segue fazendo nossa reflexão aí. Bom, sim. Vamos orar. Amado e poderoso Pai, Deus Santo, Meu Deus. Deus perfeito, Deus maravilhoso. Ó Deus, como o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Sim, meu Somos Deus. gratos, Senhor, por esse dia, por essa noite. Somos gratos ao Senhor por tudo que tens feito. Damos graças ao Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos, porque sabemos Amém, que o Jesus. Senhor é Deus sobre todas as coisas. Pai querido, nessa noite, aonde nesta live estaremos falando da palavra do Senhor. Sim, meu Pois somos, ó Deus. Deus, pessoas que tementes ao Senhor e que queremos também aprender mais e Jesus. mais com a tua palavra. Nessa noite, através do teu Espírito Santo, nos instrua conforme a tua palavra. Nos Em instrua, nome de Senhor, à Jesus. luz das Escrituras, que é a tua palavra. Fale sempre aos Amém, nossos meu corações, Deus. nos dê entendimento, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Nossa intenção, pessoal, não é impor a nossa opinião. Nós queremos trazer um momento de reflexão. Então, eu sempre começo. Já parou para pensar? Nós precisamos aprender a pensar. O brasileiro precisa aprender a pensar, a estudar, a ler, escrever, com certeza, mas também a pensar. Aprenda a pensar. Nós queremos trazer essa reflexão para vocês aí. Vamos começar então no livro de Gênesis, Rodrigão, né? Quando o Rodrigo escreveu isso aí, pessoal, me chamou muita atenção. Criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essas falas não são minhas, são do meu irmão Rodrigo aí. Fomos criados todos iguais. Toda pessoa tem o mesmo status diante de Deus, portador da imagem divina. Ninguém foi criado maior ou menor do que o outro. Pessoal, que fique claro para vocês isso.
Ninguém é maior ou menor, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Rodrigo, com essa fala, a gente pode entender, então, que nem líder, nem pastor, ninguém é maior do que ninguém, correto? Exatamente. Na verdade, Davi, quando nós entendemos a criação, eu sempre falo que para nós entendermos as coisas de Deus, nós temos que entender aquilo que ele deixou escrito e deixou revelado para nós. Então, quando Sim, nós, igual por exemplo, quando nós lemos aqui em Gênesis, capítulo 1, que você leu, no verso 27, dizendo que Deus criou o ser humano, que ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, aqui não há verdade. nenhuma distinção, já deixou bem claro, ser humano. Ele já abrangiu toda a espécie que eu digo assim, toda raça, melhor dizendo. Toda raça, toda cor, igualmente na cor, igualmente no modo de falar, de pensar, de agir. Nós temos o corpo da mesma forma, no sentido interno nosso, né? Todo ele muito bem feito, todo Verdade. Os mundo, órgãos e tudo mais. tudo muito bem feito. E quando no início da criação, que eu acho mais fantástico isso, Davi, que no início da criação, Deus, quando ele cria primeiro, quando ele faz a criação que ele cria o homem e faz o homem, porque eu costumo dizer que o homem o ser humano é o produto principal da criação de Deus. Todos os outros são subprodutos. Céu, terra, mares, os animais, as plantas, tudo isso é subproduto da criação Verdade. Tinha né? pensado dessa forma, não. Muito Isso é legal. fantástico, cara. Então, por quê? Olha só, a criação, aquilo que enche os olhos do Senhor é o ser humano. É tanto que a Verdade. única coisa que é imagem e semelhança de Deus é o ser humano. E não é Verdade. o animal lá, o leão, o macaco, a árvore, o mar. Não. É o ser humano. E eu queria até ter um estudo, Davi, pessoal, de um físico que eu gosto muito, talvez você também conheça, chama Adalto Lourenço. Ele é físico e é teólogo. E ele fala algo interessante porque no hebraico a palavra Adão, que quer dizer Adam, né, no hebraico, e traduzido quer dizer homem, ser humano, um homem, e ele quer dizer também, tem uma raiz que quer dizer vermelho, vindo do pó da terra, vermelhado. Bacana. Agora eu vou chegar a uma conclusão fantástica disso aqui. Deus não fez branco e Deus não fez negro. Deus fez ser humano avermelhado. Aí, Olha que galera, coisa, bom para complicar a cabeça suas aí, viu? para dar um nozinho, mas para botar para pensar, porque eu sempre falo que a Bíblia, tanto ela tem que ser lida, sempre lida, mas ela tem que ser, nós temos que estudar, nós temos que gastar Com tempo certeza. na palavra de Deus, porque ela foi escrita num idioma que não existe mais, para uma cultura que não existe mais, para um povo que não Verdade. existe mais. Então há um abismo muito grande na interpretação. Então nos faz assim a estudar mesmo, a tirar suor para entendermos a palavra de Deus. É óbvio, sempre à luz do Espírito Santo. Ele que é o autor da palavra de Deus e ele que nos dá essa visão. Sim. Mas olha que interessante. Então, Deus, quando ele cria o ser humano, ele cria a sua imagem e semelhança. E quando ele cria o ser humano a sua imagem e semelhança, aquela imagem e semelhança que foi, sim, arranhada pelo pecado. Né? Na queda, nós vamos dizer isso, mas continua sendo, nós sendo imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Só que eu Sim. acho muito fantástico isso. Eu quero até que depois os irmãos podem comprar livros dele, do Adalto Lourenço. Acho que tem 2 ou 3 livros publicados. Tem muitos vídeos no YouTube também. Ele falando isso, que Deus fez Adão numa cor avermelhada. Então deixa claro, Davi, que branco não tem que se gloriar ali. Negro não Com tem certeza. não fala que é branco. E também não Exatamente. fala que é negro. Não fala que tem os olhinhos Exatamente. puxados, não fala que o cabelo é crespo, não fala que o cabelo é liso, que o olho é azul. Não. Então, assim, só para o primeiro aí ponto é isso. Deus nos criou, todos, a sua imagem e semelhança. Agora, você quer ver uma outra coisa para causar um pouco de polêmica também? Depois do Claro, pode pecado, causar polêmica. É para isso mesmo que nós estamos aí.
E olha que interessante, Davi, essa cor avermelhada, depois do pecado, ficou branco e preto. Pois Então é, não tem galera. muito que gloriar nisso, Então não. não temos, continuamos sem distinção nenhuma. Continuamos. Agora, Rodrigo, se me permite, ficamos mais semelhantes ainda um ao outro, né? Ficamos mais semelhantes ainda, independente se a gente tem uma língua diferente, se a gente tem os olhos puxados, como você colocou, o cabelo liso ou o cabelo enrolado, o cabelo encaracolado, vermelho, né? Nós temos mais semelhanças ainda. Exatamente. Não sei. Show. Não sei. Tá ok, o vídeo? Caiu não, Rodrigão? Tá ok, beleza. Ótimo. Tá de pé aí. Beleza. Podemos prosseguir. Tá. Você quer continuar aí com a. Eu terminei nessa parte, mas assim, se você quiser Terminou colocar aí? alguma dúvida, sim. Na verdade, não, só já concluí. Eu quero passar agora para lá para Romanos 3:23 para fazer um gancho já. Sim. Pessoal, nós estamos falando aqui com a intenção de trazer essa reflexão o seguinte: o pecado do racismo. Por quê? O cristianismo, né? O que é o cristianismo aí? Eu não vou explicar com todas as palavras, não vamos fazer o estudo de Jesus, certo? Rafaela, tá pedindo aí desculpa pela demora, tem problema não, querido. Eu Chega vou junto desculpar, aí, não. Eu vou né? desculpar, não. Não tem problema. Aí, ó. Aí já é com o Rodrigão, não é comigo mais não. Galera, essa realidade é o seguinte: Cristo prega que nós devemos viver numa sociedade igualitária, sem diferença nenhuma. Porém, muitos cristãos não têm isso no coração nem na sua mente. Agora pausou o vídeo mesmo, pera aí. Cara, tá me ouvindo aí, Rodrigo? Tranquilo. Tava Perfeitamente? travando, mas agora Então, melhorou. beleza. Pausou, mas voltou. Sim. Então, pessoal, o que a gente estava falando é o seguinte: Jesus ele prega uma sociedade igualitária, sem diferenças nenhuma. Mesmo sabendo que nós temos diferenças visualmente, mas internamente, como Jesus nos mostrou e como o Rodrigo acabou de colocar para nós, Deus nos criou, certo? Uma cor totalmente diferente, uma reflexão maravilhosa, vermelhos. Depois, pecado, nos tornamos, certo? Preto e branco, que aí, para muitos, agora vai ficar essa dificuldade na mente de entender que eu, falando agora como branco, cabelo liso, não sou superior a ninguém, e o Rodrigo ainda colocou que o negro também não é. Então nós não temos essa diferença. Não temos essa diferença, nós trazemos a igualdade. Essa é a reflexão que a gente quer trazer. E qual que é o pecado realmente que existe na nossa humanidade? Principalmente para as pessoas que têm a sua mente fechada. Se alguém entra nesse meio dos cristãos, Rodrigo, infelizmente às vezes acaba sendo rejeitado por ter às vezes um pensamento diferente, por ter uma linguagem diferente. Muitos cristãos às vezes acabam rejeitando as pessoas, né, e fazendo o contrário do que Jesus fez, certo? Jesus, na verdade, ele comia com os pecadores e eram aquelas pessoas que eram rejeitadas naquela época, né, publicanos e outros mais. Nós não vamos nos ater a essa temática aqui, mas essa é a realidade de Cristo. Jesus andava com pessoas totalmente diferentes dele. Inclusive, parou para conversar com uma mulher samaritana, né, que naquela época era totalmente impuro aos olhos de muitos, né? Então, é essa reflexão que a gente quer trazer hoje, entendeu? E deixar esse preconceito, esse racismo realmente de lado. Do que se você ou eu, nós encontrarmos alguma coisa aqui em nosso coração, na nossa mente, que está diferente do que a Bíblia está nos ensinando, nós precisamos consertar aí para a gente alinhar esse pensamento com Deus. Certo, Rodrigão? Com certeza. Inclusive, Davi, é uma questão até de uma
aquilo que nós conversamos há pouco tempo, a respeito da cosmovisão cristã, que é algo Exatamente. que eu particularmente tenho lido e estudado um pouco sobre isso. O que é a cosmovisão cristã, né? Cosmos, universo, né? Num todo, na totalidade. A visão disso, qual que é a visão do cristão para tal assunto? Qual a visão do cristão para assuntos polêmicos, como, por exemplo, racismo, como, por exemplo, distinção de países, né? De língua, de povos? Qual que é a Sim. visão do cristão quanto à política? Quanto à visão do cristão, quanto ao preconceito, seja ele qual for. Então, a cosmovisão cristã é o quê? É colocar os óculos de Cristo, né, as lentes do cristianismo, para nós distinguirmos a todas as situações à luz do Evangelho. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é isso. Talvez muitos podem esperar nós falarmos de algo como um ativismo, de um lado ou de outro. Não. Verdade. Simplesmente falando à luz das Escrituras e à luz do que Cristo viu. Todos É irão, uma todos base que é imutável, não mudam. né? Sim. Podemos prosseguir lá para a queda, então, do ser humano. Sim. Romanos 3:23, pessoal. Pode abrir sua Bíblia tranquilamente aí, tá? A gente vai entrar agora sobre a queda do ser humano. Presta atenção, pessoal. Todos pecaram. Todo o mundo cometeu um erro, vamos dizer assim, em palavras bem simples. Todos estão debaixo desse pecado, todos estão debaixo dessa maldição, todos estão sujeitos a todos os problemas da humanidade. Como a pandemia, agora a gente está vendo que afetou o mundo inteiro, né? Rico, pobre, todo mundo foi afetado. Uns mais, outros menos, mas todos estão sendo afetados. Então, depois da queda, né? Vamos lá na queda, aliás, em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado afetou a todos da mesma maneira. A imagem de Deus foi distorcida em todos, sem distinção. Ninguém se tornou humanamente inferior a ninguém. Então, mais uma vez, todos. Totalidade. Boa noite, Duda. Seja bem-vinda, tá, querido? Boa noite. Exatamente. Todo ser humano. Então, Rodrigo, ninguém realmente está saindo melhor ou pior nessa situação. Não. Exatamente. Todos pecaram. Então, com a queda do homem no Jardim do Éden e o homem expulso do Jardim do Éden, naquele momento toda a humanidade ela é caída a partir daquele momento. Então, olha só que interessante. Todos, igual você mesmo frisou, todos, em uma sua totalidade, desde Adão e Eva até agora e para frente, todos são pecadores. Todos erraram, todos têm agora, nós temos a natureza pecaminosa. Então, o que acontece? Então, olha só a maravilha do Evangelho, olha só a maravilha como que Deus nos trata, e trata a humanidade no total, na sua totalidade, tratando todos iguais. Todos iguais. Então, todos pecaram. Então, o branco pecou, o negro pecou, o moreno pecou, o ruivo pecou. Todos agora estão numa mesma condição de queda, né? Indiano, Uma angolano, condição, chinês, né, todos. americano, todos. Judeu, grego, livre, escravo, bárbaro, todos pecaram. Todos. E o interessante é que quando nós ouvimos, eu quero até deixar uma coisa interessante aqui, Davi. Eu, particularmente, nunca Sim, sofri um racismo. Pelo menos que eu me lembre, não. Mas eu nunca sofri. Então, quer dizer, se eu não me lembro, eu já fui curado disso, né? foi Mas, curado, com certeza. assim, não me lembro de ter sofrido no racismo. Mas ele existe, sim. Ele é Claro, terrível, ele está aí. Mas por que a humanidade continua sendo dessa forma? Por que ela comete racismo? É da mesma forma que ela comete adultério. É da mesma forma que ela comete, que ela rouba, ela mata. Da mesma forma que ela peca de todas as formas, ela também peca no racismo. Isso por causa da nossa natureza claro. pecaminosa, né? Por causa desse nosso homem caído.
essa natureza caída. E o maravilhoso é quando nós vimos Jesus vindo, e Jesus é o próprio Deus, que Jesus não é imagem e semelhança de Deus, Jesus é o próprio Deus encarnado. Então ele vem aqui na Exatamente. Terra, e a forma com que Jesus trata todos os seres humanos que pecaram, que são pecadores, Jesus sabe que todos são pecadores, e Jesus vai até esses pecadores, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Todos. Não há distinção também para que Jesus venha salvar a todos, salvar a humanidade. Então, Deus criou o ser humano peca e o ser humano é caído. O ser humano, total. Bom, pessoal, para quem aí tá percebendo que tem um pouco de preconceito, nos desculpe, mas essa é a realidade. Né? A nossa reflexão é para você parar para pensar. Não vale a pena julgar ninguém. Assim como eu, Rodrigo, assim como você, qualquer outra pessoa entrou na igreja, Jesus é lindão demais mesmo, falando, isso é verdade, viu? Assim como, né, Jesus, quando nós entramos na igreja, ou no seu templo religioso, ou quando você foi, né, recebido pelo seu grupo, e você foi respeitado, e você foi cuidado, e você foi, assim, realmente recebido com carinho. Você também deve fazer da mesma forma com outras pessoas, porque Cristo faz isso por nós. Através do seu amor, através da cruz, e nós entendemos que todos, então se são todos que erraram, são todos que pecaram, inclui nós, inclui qualquer pessoa da nossa família, porque às vezes eu vejo pessoas que são cristãs totalmente intolerantes com seus familiares, intolerantes com a maneira como eles pensam, se vem de uma outra etnia, às vezes o cara ele vem de um outro país, né, e lá a cultura é totalmente diferente da nossa, como na Alemanha talvez seja normal tomar uma cerveja para um cristão lá e jogar bola, para ele talvez seja pecado. Então nós temos que entender e estudar a cultura, como você falou, entender como que a Bíblia foi escrita, o tempo que ela foi escrita e entender essa cultura. Marilene, você fala o quê? Como você quer ser tratado? Exatamente. Plantar para realmente saber como você vai tratar as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado. Isso mesmo, Marilene. Pelo menos é o que eu entendi que você acabou de comentar aí. E essa realidade é para nós entendermos que caminhamos no cristianismo onde nós colocamos o nosso óculos, como o Rodrigo acabou de falar, a cosmovisão, a visão de Cristo, para poder enxergar a realidade do próximo, certo? Então, pessoal, olha só, o que está externo, né, Rodrigão, tatuagem, como nós colocamos piercing, brincos, cabelos grandes, cor de batom, roupas, é lógico, e aquilo que você vai usar com decência, na verdade, né, é isso mesmo, né, Marilene? Obrigado. Aquilo que você vai usar com decência, essas coisas externas não determinam quem são as pessoas, mas internamente. Verdade, Rodrigo? Exatamente. Então, assim, nós precisamos parar de olhar para o externo, o estereótipo, e começar a olhar a origem, da onde veio, né? Quem é essa pessoa? E, na sua totalidade, como ser humano, para que nós possamos caminhar, respeitando o próximo, com amor, com carinho, e, lógico, levando o verdadeiro evangelho que é Cristo, né? Nosso coração e para outras pessoas também. Você quer continuar aí, Rodrigão, na redenção? Isso. Eu queria falar também, o Davi, interessante aí, que Vai lá. quando nós... vamos falar de uma coisa muito interessante aqui, que nós cristãos nós temos que entender. Que, às vezes, isso passa muito despercebido, Davi, porque o que acontece? Infelizmente, o cristão, o crente, ele é meio preguiçoso. Ele não gosta muito de ler, Sim. não gosta muito de estudar e tal, mas Deus está mudando isso aí. Já está mudando. Amém. Amém. O que Tomara que eu mude acontece? mesmo. Vai mudar. O que acontece? Interessante aí, Davi, quando eu olho para vamos supor, vou dar exemplo de um branco. Quando um branco, vamos supor você, Davi, você tem um amigo, seu melhor amigo é um negro. Um negro mesmo. Sim. O cara é seu melhor amigo. Você se dá muito bem, amigo da escola, um cara bacana e tal. Só que tem uma outra pessoa que é da mesma cor do seu amigo,
negro, mesma coisa, que ele te fez um mal, que ele não gosta de você por algum motivo, ele te fez mal de alguma forma. Então, o que acontece? Você gosta do seu amigo, ele é seu amigo, esse cara gosta de você, vocês se dão muito bem. Só que esse outro, esse cara tá atazanando a sua vida, esse cara talvez esse cara fez algo que você não foi legal. Entenda uma coisa, é a atitude que você vai julgar neste momento, porque os dois têm a mesma Sim, cor. É isso que nós temos que deixar bem claro. Nem todo branco é racista. Existe verdade. branco, sim, da mesma forma que existem negros que não gostam de branco. Então, o que Verdade. acontece? Quando nós entendemos o cristianismo, quando nós entendemos, olha o que Cristo faz. Cristo é fantástico quando o evangelho. Né? O evangelho ele veio para julgar pecado individuais. Individual. Então, o Deus, Jesus Verdade. Cristo vem e olha para dentro do coração, na alma. E ali há o julgamento. Há o julgamento daquela forma. Porque Jesus combatia o farisaísmo, né, os fariseus que se vestiam Sim, vestes santas, que falavam de forma santa, mas que no coração, no seu íntimo, eram como sepulcros caiados, né? Branquinho, bonitinho por exatamente. fora, mas podre, fedido por dentro. Então, é isso que nós temos, o cristianismo, por isso que eu não gosto de seguir uma vertente. Por exemplo, a pessoa chega para você e fala assim, você é cristão de quê? De esquerda ou de direita? Eu sou cristão. Ah, mas você é isento? Não, não é. Se eu sou cristão, eu estou ali. Eu não sou isento. O que eu tenho que dizer é o seguinte, há coisas que tem um amigo seu que é esquerdista, que fala que é interessante. Você concorda. Verdade. E tem o outro da direita que fala que você também acha interessante. Mas o que acontece? Se eu vou para se o cristão vai para uma dessa, uma ou outra linha, ele vai haver muita dificuldade de fazer julgamento correto, um julgamento cristão, um julgamento à luz Sim, das escrituras. Porque ele já assumiu uma parte mundana, secular. E o cristão ele faz isso. Eu olho para um negro ou eu olho para um branco e as atitudes dele é que faz a diferença. As é o atitudes que dele determina. é que determina quem ele realmente é, e não o seu exterior. Exatamente. Se a gente for olhar, até ler o comentário aqui acho que é o dos Black. Esse dos Black deve ser o negão aqui do Triângulo, com certeza, Lucas. O externo te dá a imagem negativa das pessoas, palavra sábia. É a realidade, né? Né? Boa noite, Vanusa, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. O que, Rodrigo, fica claro na sua fala e no que a gente está lendo é que aquilo que a pessoa planta é o que ela vai colher. O que ela tem por fora dela, o seu externo, sua cor, o seu olho puxadinho, maneira como ele corta o cabelo, pinta, isso não vai determinar, né, quem ele vai ser ou como ele vai ser julgado, certo? Certo. Ninha Bartolomeu, seja bem-vinda mais uma vez. Deus abençoe, boa noite. Vamos lá então? Redenção? Vamos lá. Você quer ler aí ou eu posso ler aqui? Pode ler, pode ler. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A salvação pela fé não faz distinção humana nenhuma. Qualquer pessoa pode ser alcançada por Deus. Eu quero fazer um comentário aqui sobre essa última frase. Qualquer pessoa pode ser alcançada por Deus. Nós vivemos uma sociedade que quer votar a favor da arma de fogo e da pena de morte. Nós somos uma sociedade que quer colocar um fardo pesado sobre o outro, mas nós esquecemos que nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades e diferenças do dia a dia. É ou não é verdade? Sim. Olha que interessante, Davi, nesse versículo que foi lido, que agora nós vimos que Deus criou o ser humano, criou todas as pessoas, Sim, criou todo mundo igual. O homem peca e a condenação vem para todos. Todos pecaram, todos
agora carecem, né, da misericórdia do Senhor, carecem de Cristo para que sejam salvos. Então agora, nesse terceiro ponto, vem a redenção do homem. E a redenção também, ela é na totalidade, só que aí que eu acho interessante. Ela é na totalidade de todos aqueles que, todos novamente, mas de todos aqueles que crerem em Cristo, mediante a fé em Cristo. Mais uma vez, é interessante do texto, nós lemos, você leu a partir do verso 26, não é isso? Pois Sim. todos vocês são filhos de Deus. Eu li só uma parte, na verdade. Eu não li o 27 e 28, não. Tá, olha só, verso 26. Todos vocês são filhos de Deus. Todos. Sim, Mas aí deixa bem claro, mediante a fé a em fé. Cristo Jesus. Verso 27. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver, olha que interessante, nem grego, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha, Deus criou Adão, Exatamente. bem, lá no Éden. Dele entrou o pecado no mundo. Agora, a partir de um homem, Cristo Jesus, ele pega toda a humanidade caída, todos aqueles que crerem nele, tornam-se filhos de Deus, mediante, é óbvio, a fé em Cristo. E olha aí que eu acho fantástico esse versículo, na parte B do verso 28. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Deus parece que pega toda a humanidade agora em Cristo e torna o homem, o Adão, regenerado. O Regenerado, Adão, exatamente. segundo Adão, Cristo é conhecido também como Como segundo segundo Adão. Adão. Então, toda a humanidade agora torna-se novamente um, todos, mediante a fé em Cristo. Isso é fantástico. Olha o que Cristo vem. Fantástico mesmo. Enquanto nós aqui na Terra estamos brigando, estamos ofendendo alguém por causa da cor, é uma coisa assim, né? Igual eu tô falando, ofendendo o branco, quanto o branco ofendendo o negro. Quando o negro ofende o branco, quanto o branco ofendendo o negro. Ou de outra etnia, né? De outra raça, de outro credo também, porque às vezes existe Verdade. a intolerância religiosa, né? A intolerância religiosa ela ainda é muito grande, principalmente aqui no nosso país, que é um país multirreligioso, multicultural, e então nós não conseguimos, nós olhamos para alguém que professa uma fé completamente diferente da nossa, e nós já fazemos um pré-julgamento ali. É óbvio que, mediante a palavra de Deus, se ele está cultuando outras coisas a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, nós sabemos aquilo ali, mas não é motivo para uma perseguição religiosa. Não é Claro, claro. não é motivo para piada. Né? Exatamente. Nós temos a Bíblia como referência. Então, Cristo é o único Deus, né? Nós cremos no Deus Criador, somos criacionistas. Mas se uma outra pessoa tem uma visão diferente da nossa, como você acabou de colocar, não é motivo para a gente colocar essa pessoa longe da gente. Eu vivo para apedrejar, para ter preconceito, para não sentar às vezes com essa pessoa, trocar uma ideia, tomar um refrigerante. Isso não impede a gente realmente, às vezes até de andar, fazer um estudo com essa pessoa, né? Porque às vezes nós vamos perceber que nós temos coisas mais comuns do que diferentes. Exatamente. Vamos ler o comentário da Stephanie aqui? A Stephanie colocou aqui, olha só, ela estava refletindo um dia desses, muitas vezes nós, como cristãos, escandalizamos com atos sexuais, né? Que o cristianismo, contra o cristianismo, vamos dizer assim, vê como pecado e não nos calamos. Porém, muitas das vezes vemos pessoas sofrendo racismo, preconceito, sofrendo agressões e, infelizmente, nos calamos. Sendo que lá em 1 Coríntios 13, 26 fala. Exatamente, Stephanie, é o que nós estamos trazendo aqui, infelizmente. Hoje, o que nós estamos fazendo nessa live é não nos calando. Nós não estamos mais ficando calados, estamos expondo a nossa opinião. Somos contra a agressão física à mulher, contra a agressão física a outras pessoas que pensam diferente do nosso modo de pensar. Somos contra
fechar a porta da igreja para qualquer que seja a pessoa que queira participar dos cultos conosco. Ah, mas eu sou do candomblé, eu quero participar. Vem cá, rapaz, chega mais, vamos trocar uma ideia aqui, vamos ver qual que é o seu pensamento, o que que você tem de bom para compartilhar com a gente. Né? Nós sabemos que quem muda as pessoas é Deus, mas nós não vamos mais ficar calados mediante essa situação. E hoje, né, com esse estudo abençoado, nós vamos refletindo que chega, a igreja precisa parar com isso, parar com esse racismo. Infelizmente, população, infelizmente ainda temos isso. E muitas vezes fica incubado em piadinhas. E eu quero citar uma piada aqui de muito mau gosto, que às vezes a gente até ria. Ah, por que que o preto virou crente? Para chamar o branco de irmão. Mas é ou não é um preconceito incubado nas palavras? Exatamente. É ou não é, Rodrigão? Com certeza. Então, às vezes, nós utilizamos de palavras por ignorância e acabamos ofendendo várias pessoas, demonstrando às vezes que está na nossa mente. E aí que nós queremos trazer essa reflexão para que a gente possa pensar: vale a pena realmente tratar o outro de forma diferente ou de forma agressiva, de forma ruim, porque é diferente de mim? E ainda mais, Davi, que completando aqui, ainda mais que existe uma eternidade. Porque nós, às vezes, Exatamente. nos muito aqui, né? Vida após a morte. Então, nós aprendemos muito nessa terra, as coisas dessa terra, esquecemos da eternidade. E a eternidade, ela há eternidade no céu, quanto, infelizmente, também há eternidade no inferno. E essa luta, essa briguinha aqui na terra, né? Essa briga, essa briga que não leva a nada, que apenas faz com que nós não mostra que nós não entendemos o Evangelho, não compreendemos a vinda de Cristo, não entendemos a nossa criação, o que aconteceu na queda, e muito menos vão entender a redenção. Porque uma coisa que eu queria até frisar, Davi, eu lembrei de um versículo de Efésios capítulo 6, verso Manda ver. que diz assim, porque, marquei aqui na minha Bíblia, porque a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne, mas contra os Verdade. principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Celestiais. É celestial. O nosso inimigo, nós temos Satanás como nosso inimigo, porque nós já Com temos certeza. a carne, né? A nossa carne é um grande inimigo, o espírito milita contra a carne todos os dias, e ainda nós temos o inimigo, nós temos Satanás, que é inimigo das nossas almas. E Sim. então, tudo isso que nós vemos acontecendo, essas brigas, essas indiferenças, essas intolerâncias, o cristão, Davi, eu tenho certeza que você tem a mesma opinião que eu, nós não levamos essa responsabilidade para o incrédulo. Não tem como levar essa responsabilidade para o incrédulo. Com certeza, com certeza. A ignorância dele, né? Nós temos que. Essa ignorância dele não permite ele refletir como a gente reflete, não, à luz da Bíblia. Com certeza. Nele não habita o Espírito Santo. Sim. No cristão, sim. Então, cabe ao cristão trazer essa responsabilidade para si e ensinar que as nossas lutas verdadeiras são nas regiões celestiais. Mesmo nós sabendo que estamos salvos, já vencemos, mas ainda nós estamos nesse mundo, ainda não partimos, estamos vivos. Enquanto estivermos vivos, nós temos que entender enquanto tem genocidas nesse mundo, igual holocaustos que houve neste mundo, massacres terríveis que houve neste mundo, tem que entender que isso tudo tem influência maligna. Maligna. E é por isso que nós temos que a nossa luta é com o joelho no chão, é orando, é pedindo a Deus que venha intervir. Não sempre pegando em armas, não. Infelizmente não é isso. Apesar que o pegar em armas aí, eu penso da seguinte forma: se você for lá em Êxodo, no capítulo 20, você vai ver
como você lida com um ladrão, por exemplo, que vai até a sua casa para te assaltar, para roubar lá dentro da sua casa, né? Nós temos uma situação, lembrando que lá em Êxodo, lá na época de Moisés, não havia polícia militar, né? Tinha uma guarda do governo para cuidar de você. Você que se Sim. cuidava, né? Então, o que acontece? Quando eu sou agredido de alguma forma dentro da minha casa, onde essa pessoa veio para me colocar a minha vida ou a vida da minha família em risco, Deus nos livre Eu vou disso, proteger meus familiares, é lógico. isso não tem como, Davi. Isso Sem aí, dúvida. mesmo que você proteja até com a sua própria vida, para não deixar atingir sua Exatamente. vida, para não deixar atingir meu filho, nós vamos usar de alguma forma, a força ou a arma, né? Nós vamos Sem usar. dúvida. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Como o cristão vê a arma de fogo? A luz Sim. do cristianismo. Como que eu vejo isso? De que forma eu vou, ao invés de eu pegar o comentário de fulano, de ciclano, do estudo tal, do estudo de fulano, de um artigo científico tal, tudo bem, ver tudo isso. Mas o que as escrituras nos ensinam? Como cristão, igual eu estou dizendo, nós estamos falando à luz do cristianismo, à luz da palavra de Deus. Exatamente. O que isso nos instrui a fazer? Né? Eu, particularmente, não tenho vontade nenhuma de ter uma arma de fogo. De maneira nenhuma, nunca passou por minha cabeça. Também não. Né? E Deus me livre de nunca ter que falar assim, nossa, podia ter tido uma arma. Deus me livre disso. Mas é óbvio que no mundo caído do maligno, olha só, nós lutamos contra o inimigo todos os dias. Todos Sim. os dias o inimigo põe situações ali para você pecar contra o Senhor. O Para tempo nós todo, pecar. infelizmente. Então, nós temos que vigiar mesmo e confiar no Senhor, porque se eu compro uma arma, tem hora dentro da minha casa. Assim, não que eu vou proibir alguém, porque eu acho que todo mundo tem o direito de defesa, né? Isso é algo pessoal de cada um. Com Mas certeza. o único que nós temos que tomar cuidado é que existe principados e potestades. E eles comandam. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E no momento de fraqueza, a pessoa pode tomar uma atitude que, infelizmente, ela não queria tomar, né? Então, é melhor a gente ser precavido realmente, né, Rodrigo? Sempre Analisar. Eu precavido, quero sempre. abrir um espaço aqui na nossa fala, Rodrigo, para o comentário aqui de Lucão também, ó. Topa esse versículo de Efésios 6, quebra todo preconceito, seja ele qual for. Ótima colocação, Rodrigo. Aí, a Creuza coloca também, se mata, se ofende por causa de opiniões e raças diferentes. Infelizmente, acontece mesmo. Infelizmente, isso vai acontecer. Marilene falou que ela assistiu o filme Quarto de Guerra e lembrou dele através da sua fala aí, ó. Quarto de Guerra é uma benção. Eu não vi, Vanusa cara. também coloca pra gente. Diz que é muito Nesse bom. mundo que estamos. É muito bom o filme, cara, muito bom. Nesse mundo que estamos vendo muitas maldades, racismo demais, em toda parte. A gente que ora. Exatamente, tem que orar muito, Vanusa, para realmente ficar livre disso aí. Pessoal, o nosso tempo daqui a pouco vai terminar, mas dá dando para seguir a linha de raciocínio, né? Nós temos um Deus criador, nós temos um homem que errou, mas nós temos um Deus que nos amou e mandou seu próprio filho para nos resgatar. Então Jesus ele vem a essa terra, quebrando os protocolos, quebrando os preconceitos. Olha a visão de Cristo que nós estamos colocando. Não estamos colocando que Jesus aceita qualquer tipo de atitude. Olha como que o Rodrigo falou, eu já falei. As atitudes vão demonstrar realmente como é a pessoa, não o externo dela, certo? Não é o cabelo dela moicano que vai demonstrar quem ela é, certo? Mas nós vamos entender que o que está dentro da pessoa, as atitudes dela vão demonstrar quem ela é. E nós temos a redenção através de Cristo, e agora nós vamos ter a consumação, certo, Rodrigão? Exatamente. Temos aí. Você quer colocar, Davi, o versículo para a gente estar lendo? Apocalipse. Deixa eu colocar aqui Apocalipse. Verso 7, né? Capítulo 7, verso 9. Capítulo 7, verso 9. Ô, Davi, se você me permitir ler, eu Sim, queria. fica à vontade. Tá, eu até já deixei marcado aqui. Eu queria ler do 4 ao 9. Tudo bem? Tem algum... Não, né? Show. Tá, então eu vou Problema ler nenhum. Apocalipse capítulo 7, do verso 4 ao verso 9. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá
foram marcados com selo 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, foram marcados com selo 12.000. Verso 9. Depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão de que ninguém podia contar, de todas as nações, novamente, todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, vestido de vestes brancas com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam a voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eu acho isso aqui fantástico, porque o apóstolo João começa esse capítulo dizendo que na volta, na abertura dos selos, né, desculpa, melhor dizendo, dos 144 mil selados, que aqui não é literal, e sim mostrando 12.000 de 12 tribos, que dá nos 144 mil que são salvos. Lembrando que nós viemos de um homem e de uma mulher. A nação não sai disso. Então todos somos parentes, todos somos irmãos. Estamos conectados. Quando Deus decide acabar com a humanidade, quando Deus então ele não decide mais, melhor dizendo, não acabar mais com a humanidade, que ele escolhe Noé e a sua família, mais uma vez, família de Noé, sua esposa, seus filhos com suas noras, dá toda a linhagem novamente. Depois vem Abraão, dando novamente toda a linhagem. Então nós partimos. Agora, dessas tribos, todas essas tribos, mostra a totalidade do mundo, porque de Abraão saiu Isaac, de Isaac saiu Jacó, de Jacó saiu dos 12 filhos, que dão nome às 12 tribos, em que toda a humanidade é descendente. Então aqui fecha o mundo novamente. Né? E eu sei que os testemunhos de Jeová, por exemplo, pensam diferente, que é literal. Ah, com certeza. E não é. Mas não é não. Graças a Deus não é não. Não é na totalidade, imagina. Então, olha só. Então, depois disso, verso 9, dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que nem podia contar, de todas as nações. Então, diante do Cordeiro, diante de Cristo ressurreto, vestido de branco, todos eles estarão, todas as nações, africanos, japoneses, sul-americanos, norte-americanos, índios, todos estarão ali. Todos os povos com línguas diferentes, com idiomas diferentes, estarão reunidos diante de Deus, diante todos aqueles que confessaram Cristo, estarão diante dele ali, em pé, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas. Aí você vai falar assim, uma veste branca? E aí? Agora entrou o racismo no meio. Vestes brancas, palmeiras nas mãos. É verdade. Vestes brancas, o que quer dizer é já sem pecado, já com o corpo glorificado. Que nós saímos agora e nós vamos retornar para a Nova Jerusalém. Nós vamos estar na Nova Jerusalém celestial, onde Cristo nos lavou. Ele purificou todos, povos, línguas, tribos e nações. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus. E aí todos estarão ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Mais uma vez. É isso aí, Crius. Glória a Deus. Deus criou o ser humano, todos os seres humanos, todos eles caíram, todos eles pecaram. Deus mandou seu Filho amado para todos aqueles que nele crêem sejam salvos, todos, mais uma vez todos, e agora todos eles, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, reunidos, brancos, negros, pardos, amarelos, vermelhos. Vai estar todo mundo conectado. Todo mundo. Rodrigo,
Nosso tempo está quase acabando aí, infelizmente. Já. Infelizmente, né? Aí nós temos 1 hora só no Instagram, mas eu queria te agradecer mais uma vez, agradecer todos vocês que estão conosco desde o início. Olha, pessoal, isso aqui não é uma pregação impositiva. Fala, Breno. Minha net tá uma beleza, mas na medida do possível estou por aqui. Tranquilo, Brenão. Show de bola, parceiro. Obrigado por você estar presente. Seja bem-vindo, Márcio. Deus abençoe. Né, você não está dirigindo, não, né, Márcio? Você não tá no caminhão, não, né? Olha só, pessoal. E o que nós estamos dizendo aqui não é uma coisa impositiva, mas é uma coisa muito clara para que a gente possa entender o que Cristo vem e faz isso tudo por nós. Então, você que está nos assistindo aqui essa noite, você que ainda não conseguiu entender, você que acha que isso aqui é apenas uma pregação de evangélicos, por favor, para pensar, para refletir como é que está o dia a dia, como as pessoas estão vivendo nesse mundo, quantas pessoas estão morrendo longe uma das outras, quantos irmãos pararam de conversar, quantas famílias estão destruídas, quantas pessoas estão... Várias religiões aí, pessoal, pregam que eu não posso mais conviver com meu familiar. Certo? Ainda bem que você chegou em casa, Márcio. É isso aí. Deus abençoe você e sua família aí. Eu não posso mais conviver com meu familiar porque a minha religião não permite. Eu não posso mais participar de um aniversário, de uma festa de família. Nós estamos falando de um crente, de um cristão, aliás, de um Cristo, melhor dizendo, que nos ensina a conviver com todas essas situações, sem deixar a essência realmente da Bíblia. Cristo nos ensina a conviver e a conduzir a nossa vida para uma eternidade de paz com Ele. Então é algo assim, e o que o Rodrigo falou agora no final, que mais também me chama a atenção, é que todos os povos, línguas e nações, quer dizer que lá na China, quer dizer que lá na África do Sul, na África do Norte, quer dizer que lá na Coreia do Norte, onde infelizmente há uma situação complicadíssima, no Irã, né, e em outros lugares do mundo, nós vamos ver o quê? Cristo alcançando vários corações. E nos conectando como um só povo. Amém. E, novamente, todos, né, Rodrigo, como você bem frisou, em tudo. todos esses versículos, todos, alguns com uma certa condição, como quem crê em Cristo, mediante a fé. Mas em todos esses versículos, nós entendemos Deus abrangendo toda a humanidade, todo ser humano, na sua criação, no cuidado, livrando de todo mal. Eu vejo realmente o nosso Deus, o Criador do universo, cuidando de todos nós em todos os momentos. E nos dando uma grande família para a gente estar sempre convivendo junto aí. Né, Rodrigo? E essa parceria bacana que nós fizemos aqui hoje, legal demais. Né? Deixa eu só ler esse comentário aqui, ó. Marilene, que reflexão, gente. Me fez pensar em minha leitura de ontem. Precisamos colocar nossos ouvidos e nossos corações pertinho dos corações dos excluídos, para que possamos escutar Deus. Sempre. Exatamente. Marilene está te agradecendo aí, Rodrigo. Eu que agradeço pela participação. Deus abençoe. Show de bola. Bom, para a nossa conclusão, acho que eu escrevi muita coisa na conclusão, acho que eu vou ler ela toda. Mas acho que dá para a gente falar aí, Rodrigo, se complementa aí. Se todo o plano de Deus não faz nenhuma distinção racial, também não devemos fazer em nenhum momento. Você que escreveu isso aí, não foi? Sim. Exatamente. Se o negro ou quem quer que seja foi criado à imagem de Deus, ser racista é ofender e desprezar a imagem do próprio Deus. Essa frase, ela resume muita coisa, né? O racismo nos rouba a própria humanidade. Como cristãos, devemos sempre nos posicionar contra qualquer ato que diga que uma pessoa é menos humana do que outra. Essa reflexão, Rodrigo, que, sabe, me fez arrepiar também, cara. Como cristãos, devemos sempre nos posicionar contra qualquer ato que diminua que uma pessoa é menos humana do que outra. Olha isso, pessoal. Nós nos colocamos em pé de igualdade e o cristão tem essa responsabilidade. O cristão tem essa responsabilidade. Como o Rodrigo falou, não é colocar só a responsabilidade em nós, mas essa é a nossa responsabilidade como cristão. Não é verdade? Amém. Verdade. Deus será glorificado nisso, pois estaremos refletindo corretamente sua imagem e semelhança. Glória a Deus. Bom,
Rodrigo, tem 30 segundos aí?